Olá, tudo bem com vocês? Vamos retomar hoje o nosso curso de Sindicância e PAD. Nós já tivemos algumas aulas e tivemos a oportunidade de verificar que, a partir do momento que o servidor pratica um ato considerado como ilícito funcional, uma transgressão disciplinar, abre para a administração pública a possibilidade de realizar a persecução disciplinar, certo? Diante disso, nós também estudamos que a instauração de um procedimento de natureza disciplinar é feito pela autoridade competente, que nós já sabemos qual é. Essa autoridade, ela pratica esse ato de instauração da sindicância ou do PAD por meio de uma portaria. E nós vimos também que a apuração em si, ela é feita por uma comissão permanente de sindicância, de PAD ou então por um sindicante. Essa comissão, ela é formada dentro do órgão e nós também vimos que dentro dos órgãos nós temos unidades correcionais, unidades administrativas estruturadas, onde tem uma gerência, uma superintendência, e também temos apenas órgãos menores, que têm um número de servidores e de processos menor, que temos as comissões processantes permanentes. Agora, nós chegamos no momento em que a prática do ato foi identificada pela administração pública. Nós vimos que a notícia desse ato pode chegar para a administração por uma denúncia anônima, por um achado administrativo, por uma inspeção que é realizada, ou então pode chegar por uma notícia externa, uma representação do Ministério Público. A Assembleia Legislativa pode trazer para a administração, para o Poder Executivo, uma notícia de um ilícito através de uma CPI que ela realiza lá, assim como o Tribunal de Contas do Estado. Então, nós chegamos agora no momento em que nós temos o fato, nós temos a comissão, temos o ato praticado pela administração pública. Nós estruturamos para vocês, sistematizamos os títulos da Lei 20.756 que tratam da atividade correcional, do regime disciplinar e do processo disciplinar. Nesse momento, nós estamos estudando o título 6, que trata do processo disciplinar. Então, vamos rever essa sistematização que a gente preparou para vocês, para a gente retomar, então, a nossa aula. Pode rabiscar se precisar. Tá bom. Bom, então, a Lei 20.756, no título 6, ela está estruturada em capítulos. E hoje nós vamos estudar a sindicância, que é um procedimento de natureza correcional. Diante dos fatos, nós já vimos os fatos que acontecem no mundo da administração pública, ilícitos praticados por servidor, a administração pública tem o caminho da instauração, assim como em certas condições, preenchidos certos requisitos, também pode celebrar um termo de ajustamento de conduta. A questão que nós temos que discutir agora é qual o procedimento adequado para aquele fato, para aquela notícia de um ilícito, de um possível ilícito que chegou para a administração. Então, nós temos aqui os caminhos a serem seguidos. Qual é o procedimento que eu irei adotar diante da notícia de uma transgressão disciplinar? Ora, existem fatos que são praticados de difícil descoberta, de difícil apuração. Eu trouxe para vocês aí uma pintura que foi feita por um artista alemão que retrata muito bem isso. Se vocês olharem com bastante cuidado, vocês vão perceber que tem uma pessoa aí nesse desenho. Mas você tem que olhar de fato com muito cuidado para identificar que tem uma pessoa aqui, nesse local. Então, vocês vão perceber dentro desse quadro aqui que existe uma pessoa aqui. Os contornos dela estão aqui.
Mas para que você tenha essa percepção, você tem que olhar com bastante cuidado. Então, fazendo um paralelo com esse quadro que nós acabamos de visualizar do artista alemão, em que a figura humana ela está tão bem integrada ao ambiente que é difícil de você perceber, você tem que ter olhos de lince, tem que ter aquele cuidado para identificar que ali existe uma pessoa. Na administração também é assim. Existem fatos que são praticados pelo servidor, fatos ilícitos, irregulares, que dependem desse olhar cuidadoso, aquele olhar da minúcia, no detalhe. Por outro lado, há atos que são praticados por servidores que são mais ostensivos, que não demandam essa apuração meticulosa com esse olhar. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo da criança. A criança, a gente está acostumado a criança se esconder, né, atrás das pernas dos pais, tampar os olhinhos, imaginando que ela não está sendo vista. Tem certos atos que são assim para a administração. O servidor pratica o ato imaginando que não está sendo visto. No entanto, tanto o ato, que é a materialidade, quanto a autoria estão muito claros para a administração. E aí nós chegamos naquele momento em que nós vamos decidir, nós vamos instaurar uma sindicância ou vamos instaurar um processo administrativo disciplinar. Vejamos, nessa situação aqui existem pessoas que estão camufladas, disfarçadas. Eu não tenho como identificar quem é a pessoa e também, às vezes, não identificarei qual é o ato ilícito que ela está praticando. Vejam vocês que nós temos uma pessoa aqui. Da mesma forma, nós também temos uma pessoa aqui. Eu não sei quem e também não sei qual é o ilícito que ele está praticando. Nesse caso, a administração não tem alternativa. Ela tem que instaurar uma sindicância para apurar a autoria, quer dizer, quem foi que praticou aquele ato, assim como para apurar a materialidade. Qual é o fato típico que foi praticado pelo servidor? A propósito, a sindicância, com a vigência da lei de abuso de autoridade, ela tomou mais corpo, mais importância. É muito importante que ela seja muito bem feita para dar subsídio à autoridade a fim de que seja instaurado o processo administrativo disciplinar ou então que seja feito o arquivamento. Por outro lado, numa situação como essa, de fato, a autoria está clara e a materialidade também. Nesse caso aqui, a administração ela não precisa lançar mão de um procedimento de investigação para instaurar o processo administrativo disciplinar. Ela poderá, de plano, partir para o processo administrativo disciplinar. Então, nós temos dentro da Lei 20.756, nós temos os procedimentos de natureza disciplinar, de natureza investigativa e de natureza acusatória, que eu trouxe aqui para vocês conhecerem. De natureza investigativa, nós temos a apuração preliminar, a sindicância preliminar, a sindicância patrimonial e o processo administrativo disciplinar, por seu turno, tem natureza acusatória. Então, nós vamos agora partir do pressuposto que a administração vai instaurar uma sindicância, certo? E aí nós temos que conhecer quais são os tipos de sindicância, qual é a previsão que nós temos na nossa Lei 20.756. A sindicância preliminar, ela está prevista na Lei 20.756, assim como a apuração preliminar investigatória. Também temos a sindicância patrimonial. Bom, e quais são os tipos de sindicância?
né? Vamos tratar sobre cada um deles agora. A sindicância investigativa, ela está prevista e naquela situação em que nós não sabemos quem é o servidor, ou às vezes sabemos quem é o servidor, mas não sabemos qual foi o fato ilícito praticado, nós vamos lançar mão da sindicância investigativa. Existe também a sindicância punitiva no mundo jurídico, mas eu quero deixar claro para vocês, por isso que coloquei aqui uma atenção, que a sindicância punitiva não tem previsão na Lei 20.756. Essa sindicância, ela é utilizada na esfera federal, está prevista na Lei 8.112 para apurar aquelas transgressões puníveis com advertência, é um procedimento mais simplificado. E nós temos também a sindicância patrimonial. A sindicância patrimonial tem previsão na Lei 20.756, todavia, também nós chamando a atenção aqui de vocês que a sindicância patrimonial ainda não foi regulamentada. Portanto, no momento, não pode ser ainda utilizada. Mas o que é a sindicância patrimonial? No artigo 214, existe a previsão, a definição do que seria essa sindicância, certo? Então, diante de fundados indícios de enriquecimento ilícito do servidor ou de evolução patrimonial incompatível com a remuneração ou subsídio por ele percebido, pode ser instaurado, pode ser determinada a instauração de uma sindicância patrimonial. Ocorre, como eu disse para vocês, essa sindicância não está regulamentada ainda. Apesar da previsão, né, muito provavelmente ela o será em breve regulamentada. Todavia, nesse momento, não é possível se instaurar uma sindicância patrimonial. Bom, então agora, a partir de agora, nós vamos navegar, nós vamos conversar, viajar pela sindicância. É a sindicância que tem natureza investigativa, certo? E qual que é o objetivo dessa sindicância? Já falei várias vezes aqui, mas não custa repetir. Investigar irregularidades funcionais, esclarecer o fato e suas circunstâncias, assim como a autoria. Ou seja, naquelas situações que eu mostrei para vocês, que não é possível identificar ou a autoria ou a materialidade, nós temos que instaurar uma sindicância. Então, o objetivo dela é esse. Então, no exercício da minha atividade na Controladoria Geral do Estado, de acompanhamento, controle, acompanhamento e fiscalização da atividade correcional disciplinar dos órgãos, eu percebo que há um grande número de sindicâncias instauradas para regularização de despesa. Por quê? Porque existe uma previsão na Lei 8.666, que é a Lei de Licitações, em situações em que há uma nulidade, uma irregularidade no contrato administrativo que é comum de acontecer na administração pública. Agora, essa nulidade, essa irregularidade não exonera a administração do dever de indenizar se a empresa que foi contratada prestou o serviço. No entanto, o parágrafo único do artigo 59 estabelece que, da Lei 8.666, estabelece que essa nulidade ela tem que ser apurada e tem que se promover a responsabilização de quem deu causa a essa nulidade, certo? Então, nós vemos que é muito comum, por exemplo, naqueles contratos de fornecimento de energia elétrica, de água, em que, por algum motivo, o contrato vence e não faz a renovação, a prorrogação, e aí, nesse caso, há necessidade de fazer a indenização da empresa, porque ela prestou o serviço. E, nesse caso, como a lei diz, lá no parágrafo único do artigo 59, que tem que apurar a responsabilidade, é comum que o órgão instaure essa sindicância. No entanto, a regularização de despesa, ela pressupõe duas situações. Do lado da empresa, nós temos que, se ela prestou esse serviço de boa fé
que essa participação nessa nulidade não foi fraudulenta, ela, obviamente, que ela terá o direito à indenização. Afinal de contas, a administração não pode enriquecer-se com a prestação, com o serviço de um terceiro. Por outro lado, no caso, nessa situação, se o servidor, se ele, numa situação em que o contrato vence, o contrato de água, fornecimento de água, e ele pediu a prorrogação, ele avisou para a administração, formalizou, olha, nós temos que celebrar um novo contrato, ou então nós temos que prorrogar o contrato vigente, se ele tomou todas as cautelas necessárias, ou seja, nessa situação não existe dolo ou culpa do servidor. E também não houve prejuízo para o erário, nesse caso também não há pressupostos de responsabilização. Não há a necessidade de se instaurar uma sindicância. Então, nessas situações, é bom que fique bem claro para vocês que a sindicância, ela somente será instaurada na situação de regularização de despesa, que é uma indenização administrativa, quando for identificado que na gestão daquele contrato houve culpa ou dolo do servidor. O servidor tinha por dever, por exemplo, um gestor de contrato, ele tinha, dentre os seus deveres, de informar que o contrato estava por vencer e não o fez. Nesse caso, deve-se apurar eventual culpa dele. Imagine uma outra situação em que o gasto de energia ou de luz, ele extrapolou aquilo que era a média. Isso vai comprometer, ao final, o empenho que foi feito para pagamento dessa despesa dentro daquele contrato. Aí, nesse caso, também tem que se apurar a responsabilidade. E, nesse caso, é recomendado a instauração de uma sindicância. Eu trouxe essa situação porque ela é muito recorrente na administração. Bom, mas voltando, então, para a sindicância, nós trouxemos para vocês aqui quais são as características desse procedimento correcional. A sindicância, então, ela é uma medida preparatória. Por quê? Que está se preparando para instaurar ou não um processo administrativo disciplinar. Ela é dispensável. Vocês se recordam que naqueles exemplos que eu dei, nas figuras que eu trouxe para vocês, há situações em que a autoria e materialidade estão patentes. Nesse caso, não há necessidade de se instaurar uma sindicância, portanto, ela é dispensável. Ela é investigativa. Por quê? Nós vamos fazer o quê? A apuração, nós vamos identificar, nós vamos apurar se de fato aquela situação configura um ilícito funcional, se de fato aquele servidor praticou aquele ato. Ela é informativa porque ela vai levar para a autoridade competente a informação em forma de relatório para que ele tome a decisão. A sindicância, então, ela é informal, porque não existe uma formalidade na lei, assim como existe para o processo administrativo disciplinar. Então, tanto a comissão permanente ou o sindicante é que vão decidir quais serão os atos praticados de instrução para formar a convicção dele quanto à existência de autoria ou da existência de autoria ou materialidade, naquele caso, em apuração. Então, ela é discricionária. Por quê? Primeiro, porque pode ser instaurada ou não. E a discricionariedade também na condução desse procedimento. E a sindicância também é sigilosa. Por óbvio, se nós estamos fazendo uma investigação, não há que se falar em publicizar esse conteúdo. Ela tem essa característica de ser sigilosa. E também a ausência do contraditório e ampla defesa. Por quê? Porque você não está acusando ninguém no âmbito da sindicância. Nós estamos apenas apurando fatos e apurando eventual autor de um ilícito administrativo. Na Lei 20.756, o prazo para a conclusão da sindicância é de 30 dias prorrogáveis por igual período. Então, quando eu disse para vocês que a sindicância é sigilosa, esse sigilo ele tem uma razão de ser, que é
Primeiro, a própria proteção da dignidade da pessoa humana. Por vezes, há notícias que chegam, por exemplo, numa denúncia anônima, que indicam que determinado servidor praticou um ato. Imagine se essa sindicância não fosse sigilosa, você ia expor essa pessoa a uma situação e, às vezes, pode ser que aquela denúncia é falsa. Então, o objetivo dela ser sigilosa, além de proteger a investigação, que é o principal, também protege a pessoa que está sendo investigada, certo? Com relação à questão do contraditório, nós temos aqui a súmula 14 do STF, que diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Vejam bem, o documento, ele tem que estar, a prova, o indício, ele tem que estar documentado dentro do processo para que o advogado tenha acesso a esse processo. Se nós temos uma sindicância instaurada, cuja autoria já foi identificada e ele já constitui um defensor, um advogado, ele tem direito a ter acesso aos documentos, aquilo que já foi documentado no processo. Por óbvio, demais investigações que ainda estão em curso, que não foram concluídas, não há que se falar em acesso a esses documentos. Além disso, o Estatuto do Advogado também traz, lá no artigo 7º, também um direito do advogado de assistir seu cliente e ter acesso a essas informações. Além disso, a Lei de Abuso de Autoridades também traz essa previsão no artigo 32 que eu trouxe para vocês verem. Então, negar ao interessado, ao seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, termo circunstanciado ao inquérito ou a qualquer procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa. Então, vejam bem, qual é o tipo? Negar. Negar a esse interessado o acesso a essa investigação, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas às diligências em curso, isso também está de acordo com a súmula 14 do STF que eu acabei de mostrar para vocês, ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Então, situações há em que pode ser negado o acesso. Todavia, se já estiver documentado no processo, a comissão ela tem que facultar o acesso ao interessado, seu defensor ou advogado, sob pena de configuração da Lei de Abuso de Autoridades. Lembrando que a Lei de Abuso de Autoridades, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, tem aquela questão do dolo específico, que essa negativa ela tem que ter uma intenção de privilegiar determinada situação ou não. Então, nós temos que compatibilizar isso para que haja a configuração do crime previsto no artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridades. Além disso, eu trouxe para vocês a Lei de Acesso à Informação, a Lei 18.025, a Lei Estadual 18.025. Lá no artigo 4º, tem um importante inciso que ele protege a comissão quando a comissão nega acesso a determinado processo, certo? Então, vejamos ali o inciso 4 do artigo 4º dessa lei. Primeiramente, o artigo 4º diz que o direito de acesso à informação será franqueado às pessoas naturais e jurídicas mediante procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente, princípio da publicidade. Então, a regra é o direito de acesso. Todavia, no inciso 4 do artigo 4º, veda a aplicação, esse acesso às informações relativas a processos de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo,
bem assim as referentes a procedimentos de fiscalização, investigação policial, sindicâncias e processos administrativos disciplinares enquanto não concluídos. Essa lei aqui, ela diz respeito a acessos que podem ser solicitados, inclusive, pela ouvidoria, certo? Mas aqui, vejam bem, o acesso lá no caput do artigo 4º, a regra é o direito de acesso, mas a exceção é, nesses procedimentos, no caso nós estamos tratando aqui da sindicância, né? Não poderá ser franqueado. Por quê? Porque a sindicância não foi concluída. Então, é a exceção desse princípio da publicidade. Bom, então, como eu disse para vocês, a sindicância, ela é um procedimento informal. Não existe uma regra, não existe uma formalidade a ser cumprida. Eu trouxe para vocês aqui, normalmente, o que consta numa sindicância. Vejamos. Então, a portaria de instauração, que nós já vimos, né, que a autoridade ela instaura uma sindicância, a ata de instalação ou despacho de encaminhamentos, né, não existe previsão legal para essa sequência aqui, eu trouxe apenas a título exemplificativo. As notificações, né, que são feitas dentro da sindicância, elas têm que conter local, data e horário. Termo de declarações. Nesses termos de declarações, nós temos que qualificar o declarante, né? Tentar fazer uma reprodução idêntica das respostas, solicitar a assinatura desse declarante dos membros da comissão. Documentos comprobatórios e diligências realizadas. Às vezes, nós temos que juntar aqui numa sindicância um contrato, uma ordem de pagamento, uma nota de empenho, ou qualquer outro documento que seja hábil a demonstrar que aquele fato aconteceu e que ele foi praticado por um servidor. Por exemplo, uma nota fiscal atestada por um gestor ou um fiscal de contrato, certo? Feito isso, feita essa instrução da sindicância, nós teremos o relatório final. O que é o relatório final? É o resumo da instrução e a sugestão de abertura de PAD ou arquivamento. Quem faz esse relatório final? O sindicante ou a comissão permanente de sindicância. Então, eu trouxe para vocês aqui mais ou menos aquilo que deve constar. Como eu disse, reforçando, a sindicância ela é informal, portanto, vai depender do caso, para você instruir esse processo, certo? Vamos ver, então, o que consta do artigo 213, parágrafo 4º, com relação ao conteúdo do relatório final. Vejamos. No parágrafo 4º do artigo 213, estabelece que, na sindicância, no relatório final, tem que ter a exposição da infração, ou seja, a comissão ela vai ter que, de acordo com os documentos que foram juntados, os elementos trazidos para os autos, ela vai ter que expor qual foi a infração praticada. A qualificação do servidor, se tiver sido identificada a autoria, a classificação desse ilícito, considerando o que está previsto na lei, e, quando necessário, a indicação de provas a serem produzidas durante a instrução. Esse aqui é o teor do parágrafo 4º do artigo 213, ou seja, é o conteúdo do relatório final, certo? E aí, feito o relatório final, ele é encaminhado para a autoridade competente, certo? Mas o relatório final, diante daqueles elementos que foram trazidos para o processo, ele tem 3 caminhos que nós vamos ver agora, que podem ser sugeridos pela comissão. Diante da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a comissão pode sugerir o arquivamento. Todavia, caso fique constatado os indícios de autoria e materialidade, nesse caso, há presença da justa causa. Nesse caso, deve a comissão ou o sindicante sugerir que seja instaurado um processo administrativo disciplinar. E também a comissão, ela pode sugerir
ela pode indicar que naquela situação é possível a celebração de um TAC. Diante da instrução processual, ela vai identificar que estão presentes os requisitos previstos no artigo 252. Então, no relatório também pode constar essa sugestão de celebração do termo de ajustamento de conduta. Nós verificamos, então, que a comissão processante de sindicância ou sindicante concluiu a sindicância e no relatório final ela traz ali as impressões de acordo com os elementos, de acordo com as provas, com os documentos que foram juntados. E ela relata o processo. Relatando o processo, ela conclui a sua atividade e encaminha para a autoridade competente. A autoridade competente, ela vai emitir, então, um despacho decisório. E nesse despacho, nós veremos que ela tem alguns caminhos que podem ser seguidos. Vamos ver quais são? Então, essa autoridade competente, ela pode, diante dos elementos que foram trazidos no relatório final e as provas, os documentos que foram juntados na sindicância, ela pode instaurar o processo administrativo disciplinar. Uma vez que foi identificada a autoria, quer dizer, nós sabemos quem foi o servidor que tenha eventualmente praticado um ato ilícito administrativo e também que houve ali a identificação da conduta desse servidor. A comissão processante, ela, diante da conduta, ela indica para a autoridade competente qual foi o tipo disciplinar que foi ofendido. Por quê? Porque a conduta desse servidor se amolda a esse tipo. Então, nesse caso, a autoridade competente poderá determinar a instauração de um processo administrativo disciplinar. Por outro lado, se a autoridade competente, ainda que haja uma sugestão de instauração ou de arquivamento no relatório final feito pela comissão ou pelo sindicante, a autoridade ela pode determinar a realização de diligências complementares, uma vez que ela não se convenceu das informações que foram apresentadas. Ela pode determinar que essas diligências sejam feitas pela própria comissão ou até por uma outra comissão. A autoridade competente também pode arquivar, concordar com a conclusão da comissão e arquivar a sindicância. Nesse caso, não vai haver a instauração do processo administrativo disciplinar. Além disso, a autoridade poderá encaminhar cópia dessa sindicância ao Ministério Público, que é o titular da ação penal se houver indícios de prática de ilícitos de natureza criminal, assim como atos de improbidade administrativa. Por derradeiro, a autoridade competente pode também designar um servidor para conduzir o termo de ajustamento de conduta. Nós vimos que, no relatório final, a comissão processante poderá, diante da constatação do preenchimento dos requisitos objetivos para a celebração do termo de ajustamento de conduta, ela pode sugerir a essa autoridade que seja proposto ao servidor a celebração desse TAC. Nesse caso, no despacho decisório, a autoridade competente fará, então, a designação, de acordo com a lei, da pessoa que será responsável por conduzir o termo de ajustamento de conduta. Com relação a esse procedimento correcional de natureza investigatória, é o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Então, nós nos veremos em breve para tratar sobre processo administrativo disciplinar. Até breve.